Qual o prejuízo, agora como cientista da mente, de esse excesso de tela? Ele não precisa interagir. Ele não precisa brincar, porque ele tá alimentado com aquele prazer que a tela dá. É dopamina, é uma droga. Pra mim é uma droga. Querida, eu quero começar com um fato que você me contou e que me emocionou muito sobre as suas filhas. E eu acho que a gente parte de um lugar muito legal quando a gente começa a falar sobre isso. Você falava de um presente que você levou para suas filhas e que teve uma intervenção delas e que, para mim, isso já ilustra qual que é a perspectiva atual de paternidade, de maternidade, de criação. Conta um pouquinho para as pessoas o que aconteceu nesse evento que você me contou agora. Eu não podia abrir mão porque é lindo. O que acontece? Como eu trabalho em 5 municípios no total, eu viajo muito, né? E sempre nas viagens eu paro, eu abasteço, eu sempre pego alguma coisinha. Eu pego uma bolinha de sabão, eu pego um mimosinho e trago só pra falar, lembrei, filha, de você. E numa dessas eu cheguei, eu lembro que eu entreguei uma bolinha de sabão, minha filha, mamãe, a minha filha de 4 anos, que eu tenho 2, uma de 3 e uma de 4. Ela, mamãe, eu tenho tudo, eu não preciso da bolinha de sabão, eu tenho bolinha de sabão, eu tenho pirulito, foi falando do jeitinho dela. Agora eu quero você. Aí eu falei, mas você tem a mamãe, filha? Ela, não, mamãe, eu quero você em casa. Aí eu falei pra ela, mas filha, vovó Lu fica com você. Vovó Lu é a Luciana, que é o ajudante que a gente tem, que ela é uma mãe pra mim, que é a avó pras meninas, e as meninas chamam ela como vó. Aí eu falei, a vovó Lu tá no meu lugar enquanto a mamãe trabalha. Aí ela falou, não, mamãe, mas eu amo a vovó Lu, mas eu não quero a vovó Lu, eu quero você. E isso mudou tudo pra mim, que eu falei, meu Deus, elas estão pedindo a mãe dentro de casa, elas querem a mãe com ela. Eu falei, então deixa eu recalcular a rota, deixa eu ressignificar tudo que eu pensei até agora. E eu falei, eu vou fazer, porque eu faço tudo pra elas, né? Posso trabalhar o que for, André, o que for. Eu chego em casa, eu vou pro pula-pula, eu vou andar. Filha, quer ir no parquinho? Vamos no parquinho, filha. Mamãe, eu quero, vamos pintar, filha, vamos, o que for. O tempo que eu tô com elas é 100% com elas. O que você tem percebido no consultório, Vanessa? E fique bastante à vontade, relaxa. O que você tem percebido no consultório em relação aos pais que têm chegado até você? Eu nem vou perguntar sobre as crianças. Eu tinha uma teoria que eu falava assim, não é que eu não gosto de atender criança, eu amo atender criança. Uhum. Eu não atendo porque o buraco é um pouco mais embaixo. Porque o adulto, quando ele chegava na terapia, as questões eram do adulto. Então, para mim, era mais fácil trabalhar. Mas quando a criança chegava na terapia, as questões eram mais sistêmicas, eram familiares. E aí era complexo, porque aquele pai e aquela mãe queria que eu solucionasse o problema da criança, mas eles não queriam entrar no problema como um todo. Que tipo de pai que tem chegado no seu consultório? O que você tem percebido desses pais que chegam trazendo essas crianças? Nem vou falar da criança ainda, porque aí você está me falando de uma mãe que o Winnicott vai dizer mãe suficientemente boa. Perfeita nós não somos, estamos bem longe disso. Mas o Winnicott vai falar de mãe suficientemente boa, essa mãe que é a mãe objeto, mas que é a mãe ambiente. A mãe objeto é aquela que se o filho precisa comer, tem comida, se o filho precisa trocar a fralda, tem a fralda trocada, mas mais que isso. A mãe ambiente é a que o filho percebe que ela existe, que ela está ali. Quando você me conta que você chega, que você vai pro pula-pula, você é uma mãe objeto e uma mãe ambiente. Mas nós não vamos entrar ainda na criança. Que tipo de pai tem chegado lá no seu consultório? Eu falo que hoje, Andréa, eu nunca fiz esse levantamento, mas por alto eu chuto que 85, 90% da família que chega pra mim, sem falar ainda de patologia, são pais que não estão presentes e substituem essa presença. Isso é muito triste, muito triste. Eu falo que se eu pudesse, antes de atender criança, eu queria fazer uma psicoeducação com quem está na fila esperando para eu atender. Eu acho que isso ia fazer toda a diferença no meu atendimento, toda a diferença. Igual você falou, muitas das vezes são famílias desestruturadas. Eu não falo disfuncional porque não é porque teve uma separação que vai ser disfuncional, mas eu acho que é uma família desestruturada que a criança não tem base. Um dia a criança vem acompanhada da avó paterna, outro dia do pai, outro dia da mãe com o companheiro, outro dia da... Então, cada dia eu tenho que fazer uma orientação diferente, eu tenho que fazer um manejo diferente para a gente poder trazer aquela família para pensar que é a criança o papel principal. E eles se perdem muito nisso, porque é uma família
desestruturada. É uma família que não está presente, é uma família que substitui por várias coisas, porque eu até fico com muita cautela em relação a essa questão de chegar com um presentinho para minha filha, porque eu não quero substituir minha presença, na verdade é para falar que eu lembrei delas, né? Mas tem família que não faz isso. Tem família que não está presente e chega com tablet, e chega com celular, e chega com computador, e são crianças cada vez menores. Que eu E pego no mesmo em consultório. estruturas sociais mais carentes, porque você atende serviço público. Sim. Você atende serviço público, então eu estou pensando de uma estrutura financeira e social mais carente. Ainda assim ocorre essa substituição? Demais da conta, mas demais. São famílias que financeiramente estão muito carentes, sim, mas são famílias que, mesmo na carência, mesmo na precariedade, vai lá e compra um tablet para o filho para poder entregar para um filho de 3 anos de idade. Compra um celular, troca de celular e entrega o dele para o filho, porque, sobrou, doutora, tá lá, nem funciona direito. Aí eles entregam para crianças de 3 anos de idade. Mesmo nas famílias carentes. Mesmo. Quando você fala de família desestruturada, se uma mãe lá bem que não tem acesso à saúde mental, e eu acho que é isso que nós prestamos aqui, é um serviço, nós estamos democratizando a saúde mental. Uma mulher está lá nos assistindo num rincão distante. E aí ela te ouve falando de família desestruturada e ela se preocupa. Qual a desestrutura que você considera assim, isso aqui vai afetar seu filho? Principalmente quando eu atendo em consultório, vem o pai e a mãe, e são separados, e naquele momento que eu vou fazer uma anamnese, uma coisa simples em relação a entender a história daquela criança, da gestação, do contexto, ali já começa o conflito. Naquele momento começa o conflito. E eu tô falando de um ambiente hospitalar, tô falando de um consultório médico, e mesmo assim o conflito tem. Imagina dentro de casa. Em relação à Já origem da Em criança? relação aos pais ter conflito entre eles, discutir na minha frente. Ai, doutora, mas na época ele me passou raiva demais, eu tava grávida. Aí, por isso que meu filho veio assim. Eu já li, que foi coisa que eu passei na gestação, foi culpa sua. Aí ele, minha? Aí começa. Você me traía. Na minha frente, na frente da criança. Aí eu falo, pai, mãe, vamos voltar aqui ao contexto? Vamos. Eu tenho que catar eles falando, não, vamos voltar à consulta. Deixa eu entender mais, como que foi? Mas você teve alguma doença na gestação? Como foi? Porque ali já começa o conflito. Imagina nos bastidores, entendeu? Já aconteceu de eu atender uma pacientinha que foi uma tentativa de autoextermínio, 16, eu não lembro se é 15 ou 16 anos, que eu precisei chamar a mãe. Falei, vem na consulta comigo. Aí a mãe veio, aí abriu o telefone e falou aqui, ó. O pai dela é um vagabundo, o pai dela não tem o que. E na frente do menino eu falei, mãe, isso não é palavra que usa pra criança. Mãe, não é dessa forma que a gente fala. Não, doutora, ela tem que entender tudo, ela tem que entender o pai que ela tem. Falei, olha isso. Falei, mãe, o conflito que vocês têm, vocês não têm que transferir pra criança. É uma criança, é uma adolescente, ela tá formando agora, ela não tem maturidade cerebral pra entender isso tudo. Falei, resolva o conflito de vocês e não envolve. Mas eles envolvem muito, 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 muito. A psicoeducação da família, pra mim, tinha que ser o principal tratamento antes de qualquer diagnóstico. Porque quando a gente dá o diagnóstico, é muito difícil, porque às vezes a família pega aquilo como uma âncora. Nós vamos falar sobre Tem isso. conflito. Então, assim, eu acho que a psicoeducação dos pais é mais importante do que qualquer diagnóstico e tratamento. Qualquer diagnóstico. Então, como psiquiatra, até para a gente deixar isso bem claro, essa relação conflituosa entre os pais, psiquicamente, agora falando como psiquiatra, nem como psicanalista, até te ouvindo muito sobre isso, isso vai afetar, inclusive, na sanidade mental? Com certeza. Com certeza. Tem um prejuízo gigantesco. Eles não têm referência. São adolescentes que não têm referência. Não tem referência de pai, porque adolescente fala um pouquinho mais alto, o pai cede. Fala um pouquinho mais alto, a mãe cede. Eles não têm uma referência, uma hierarquia. Tem que respeitar meu pai e minha mãe. Coisa que a gente tinha. Vou fazer 40 anos agora, coisa que eu tenho até hoje. Não, eles não têm isso. Não tem esse contexto dentro de casa. E é interessante porque eu vejo assim, meus pais tinham muito conflito, né? E isso acho até que era uma abordagem dessa geração. Eles pelo menos tentavam poupar a imagem um do outro em relação a gente, até por inferência empírica, porque eles não tinham esse conhecimento. Não. Minha mãe é semi-analfabeta, meu pai, 8ª série. Ele não sabia que isso ia influenciar na nossa saúde mental. Mas ele tinha lá os problemas com a minha mãe tinha os problemas com ele. Mas ela preservava a imagem do nosso pai. Ela tinha problema com o marido dela. E eu via isso na geração anterior, assim, com os meus primos, com os meus tios, com as pessoas que eu convivia. Hoje isso parece que extrapolou, né? Extrapolou. Não, hoje não tem mais isso. Hoje eles não têm uma referência. Não tem. Do que é pai e mãe dentro de casa, a hierarquia, o respeito, eles não têm. De forma nenhuma.
Como que a psiquiatria vai considerar algumas questões? Até uma curiosidade mesmo, porque a psicanálise vai considerar, especialmente o Winnicott, que é psicanálise infantil, e Melanie Klein, enfim, vão dizer que ali os 3 primeiros meses, eles são muito imprescindíveis, inclusive, para algumas rupturas psicóticas, para algumas estruturas psicóticas se cristalizarem, uma bipolaridade, um borderline. A psicanálise vai fazer uma leitura que alguns movimentos que acontecem nesses 3 primeiros meses podem desembocar numa futura patologia que vai para o lado da psicose. A psiquiatria considera isso? Com certeza, é a nossa base. Nossa base, quando a gente estuda, principalmente a psiquiatria da infância e adolescência, a gente estuda exatamente isso. É o desenvolvimento, claro, que físico, mas o mental. Pra gente é importante. Esse começo é totalmente importante. Na gestação, na concepção já é muito importante. O bebê intraútero já dá total diferença pra gente. Olha isso. Como que foi a gestação? Quando eu faço anamnese com a mãe e o pai, quando vem a família, eu pergunto tudo, tudo. Peço a caderneta, falo, me dá. Não, doutora, vacina eu atendi. Não, não quero saber de vacina. Pra mim, a nota do Apgar, a anotação que o pediatra fez quando recebeu o seu filho, pra mim é importante. Nu. Dá a diferença. Então, pra mim, tudo, desde a concepção. A criança intraútero, o que você teve na gestação? Você fez uso de quê? Qual a substância? Porque é muito comum, né? Principalmente na sociedade que é mais precária, muito comum, né? O acesso à substância psicoativa é muito comum. Então, pra mim, isso é muito importante, muito. Eu falo que nada é por acaso, né? Nem o bem, nem o mal, né? Eu falo que as pequenas ações do dia a dia, elas desembocam no resultado. Seja ele favorável ou desfavorável. Sim. Eu falo assim que eu não fiz nenhum milagre com os meus filhos. Era o arroz com feijão do dia a dia. E não é ao acaso. Ai, fulano é uma pessoa tão boa. Não, não foi por acaso. Foi o dia a dia. As coisas ruins também, né? Infelizmente, né? São a somatória de pequenas ações. Sim. É interessante quando você fala que pede a caderneta. Nós estávamos agora na Suíça e eu conversando com algumas pessoas, e uma mulher, uma brasileira, inclusive, que eu fui no restaurante dela. Ela falando da neta dela, eu falei, cadê sua neta? Ela falou, não, ela vive no internato. A gente só pega ela no sábado de manhã e no domingo à noite o governo passa, municipal, e pega de novo e leva para o internato. Ela fica de sábado de manhã, domingo à noite só em casa. Uhum. Aí eu falei, mas por que internato? Ela falou, porque aqui na Suíça funciona assim. Nos primeiros 6 meses que você coloca uma criança na escola, os professores e os educadores da escola vão observar a criança. Observar caderneta, cabelo penteado, tênis limpo, se o dever vem feito, se não vem. A partir dessa avaliação dos primeiros 6 meses, o governo decide se a criança fica com você ou não. E aí a criança é levada para o internato e você só fica com a criança o sábado e o domingo até a noite. O governo cuida. Por observação do básico. Do tênis limpo, do cabelo penteado, da caderneta, se você está fazendo as vacinações, porque o governo entende que o prejuízo do distanciamento com os pais vai ser menor do que o prejuízo psíquico que essa criança vai ter de estar nessa casa onde não existem figuras suficientemente boas. Não existe. Mas esse conflito eu vejo é real. Isso que a Suíça faz aqui no Brasil, a gente só vê, né? A gente não aplica. Consultório eu vejo. A higiene, pra mim, é muito importante. E eu coloco em prontuário. Às vezes eu vejo que a higiene tá precária, mãezinha, quem que dá banho? Eu, doutora. Eu falei, mesmo? E tá dando certo? Ele aceita, o banhozinho aceita, e o menino, mãos, tadinho, com cheiro, Eu com imagino, até com cheirinho ruim. E uma criança de 4 anos. Então, Você estava assim, falando de um adolescente de 16 anos com tentativa de autoextermínio. Você já atendeu alguma criança ou algum adolescente nessa situação de vulnerabilidade psíquica em que você avaliasse tudo, a família, a anamnese, e você falasse assim, não tinha por que isso acontecer? já aconteceu. E eu percebi, já aconteceu o fato de atender e eu ver que ele realmente não queria morrer. É porque estava tudo muito bagunçado na cabecinha dele, tudo desestruturado na cabecinha dele, tudo desorganizado na mente dele, que a saída que ele achou foi tentar se matar. E o inverso já aconteceu, de você olhar e falar assim, essa família é estruturada, isso aqui tá tudo certinho, e eu não sei por que essa criança tentou. Pode contar nos dedos. Pode contar nos dedos. Se houve, pode contar nos dedos. A maioria das vezes é desorganização mental. Por quê? Provavelmente A estrutura não favorece. E faz todo sentido isso que você falou. Esses 3 primeiros meses faz todo sentido. Todo sentido. Ah, não, é só um bebê. Deixa lá. Que isso? Não, de nenhum. Ali está toda a formação está acontecendo. Tira da sua cama. Meu marido é prova, ele tá aqui, ele sabe. 19 dias de vida é nossa filha, a nossa primeira filha saiu da nossa cama. Dói? Claro que dói.
Quem não gosta de dormir com a mãe? Que isso, por mim dormir com a minha mãe até hoje. É mesmo. Claro, é gostoso, é aconchegante, mas é necessário. E o casal? E essa criança no meio? E a estrutura? E tem só 2 meses, tá dormindo. Não tá dormindo. Não tá dormindo. Não concordo de jeito nenhum. Vanessa, o que está acontecendo com as crianças que você acha que há 20 anos atrás não estava? Até num contexto de mundo, assim. 20 anos atrás você era uma criança, uma adolescente. Qual que era a sua realidade? O que você via dos seus coleguinhas, das famílias? E hoje, como médica, num outro lugar de leitura, o que está acontecendo? O que você vê, assim, que você fala, poxa, tá diferente? Tá tudo errado. Começa pela hierarquia dentro de casa, coisa que a gente tinha, eu tinha e hoje em dia não tem. Não digo todos, não vamos generalizar. Claro que, graças a Deus, ainda tem algumas famílias que eu atendo que realmente tem isso, né? Tem essa base que a gente tinha. Mas hoje em dia a gente não percebe isso, não. Eles não sabem o que é figura de pai e de mãe dentro de casa. Ou de mãe e de mãe, né? Porque cada família tem uma figura. Tem N casais que são homoafetivos e tá tudo bem. E que cria muito bem. Eu tenho paciente que tem mais homoafetivo e cria muito bem. Mas eles não entendem a figura, quem é o filho e quem é a autoridade dentro de casa. Eles não entendem. E uma coisa que eu sou muito chata em consultório. Eu demoro a perguntar. Eu vou, primeiro, entrando, aprimorando, pegando a confiança da família. É a tela. Isso, pra mim, tá coisa que não entra na minha cabeça, André. Não entra. Boa. Não entra, não entra. É coisa que, pra mim, tá um prejuízo gigantesco. E quem é que vai enxergar isso? Eu não canso de falar toda consulta, não canso. Eu pego criança de 4 anos que fica 9 horas por dia na tela. 9 horas por dia. Entende-se que uma criança vai dormir, enfim, 12, 13, 14 horas. 9 horas tá na tela. Eu não dou conta, isso não aceito, isso não entra na minha cabeça. Qual o prejuízo, agora como cientista da mente, de esse excesso de tela? Ele não precisa interagir. Ele não precisa brincar, porque ele tá alimentado com aquele prazer que a tela dá, da dopamina. É uma droga. Pra mim é uma droga. E digo mais, eu falo isso em consultório direto. Eu acho que eu já escutei você, alguém falando sobre isso. Vai ter CID de abstinência de tela. Escreve. Porque a criança, ela se alimenta tanto quando ela tá com aquele telefone na mão, que você fala com ela, ela olha pra você e já baixa. Aí você fala, ela já baixa. Eu falo, você pode desligar só pra tia falar um pouquinho com você? Não. Aí fica agressivo, reage de uma forma agressiva, fica mais agitado dentro do consultório, você tira. Se a bateria acaba, meu Deus, prepara. Prepara, porque alguma coisa vai quebrar dentro do consultório. Tá fora Você do... percebe isso lá no seu consultório? Dentro do consultório. Eu falo, pai, mãe, isso é dopamina, pelo amor de Deus. Mas muitos não entendem, né? Aí eu falo, é a sensação de prazer que a criança tem. Ela não precisa brincar, ela não precisa conversar, ela não precisa interagir, ela não precisa falar. Ah, doutora, mas a tela, o desenho tá ensinando ele a falar, identificar as cores. Não, ele tá repetindo as cores, né? Ainda mais se for um paciente autista, é colaria. Ele não tá aprendendo as cores. Porque se eu perguntar isso aqui é azul, se eu perguntar isso aqui é azul também, se eu perguntar isso aqui é azul, tudo azul. Porque ele aprendeu e familiarizou e ficou com hiperfoco no azul e no azul. Então, no meu ponto de vista, além da hierarquia familiar, porque não tem mais isso, não tem mais o respeito dentro de casa, é o excesso de tela. Eu brigo e eu bato nessa tecla sempre. Eu sou chata dentro de casa com isso. E eu quero até voltar nesse ponto, porque esse é um ponto muito importante. Primeiro que saiu uma entrevista semana passada de um dos representantes da OMS, o quanto aumentou internação de crianças em surto, o que é uma novidade. Fora daqui eu acho que tá mais, né? Por enquanto. No mundo, fora do Brasil, ainda é maior. O número de internações em surto de crianças precisando de contenção, sendo internados em hospitais psiquiátricos. Você, como psiquiatra, e agora sendo bem objetiva e efetiva, se alguém te perguntasse, eu sou uma mãe e eu tenho uma criança, eu diria assim, doutora, eu vou obedecer o que você disser. Até que idade meu filho está proibido de tela? Que na sua percepção isso intervém. Bom, se for levar ao pé da letra mesmo, pra mim, criança não tem que ter tela. Ao pé da letra. Até que idade? Chuta até os 12 anos, tranquilamente. Por causa de maturação cerebral e poda neural. Mas eu entendo a realidade de todos. Às vezes eu falo que eu sou até bem humana. E acho que a maternidade me trouxe isso depois que eu tô em consultório. Sou humana, mas eu não deixo de ser rígida e de falar sobre limites e regras dentro de casa.
Mãezinha vive sozinha, tá tudo bem? Quer fazer uma comida? Liga um pouquinho a TV. Doutora, pelo amor de Deus, eu não consigo nem cozinhar. Tá tudo bem, mas você desliga. Você escolhe, você liga, você desliga. Tá tudo bem. 15 minutinhos, 20 minutinhos, tá tudo certo. Mas, na minha opinião, o que está acontecendo vai muito além. Eles entregam o telefone, é da criança. Então, pensa uma criança de 8, 10 anos com o celular na mão. André, eu já peguei criança com deficiência intelectual na minha frente assistindo conteúdo sexual. Nossa! E a mãe do lado. Aí eu tô atendendo a mãe, eu tava digitando, eu falei, só um minutinho, mãe, dá aqui o telefone. Peguei da paciente, olhei, eu falei, você tá vendo o que ela tá assistindo? Ai, doutora, é porque apareceu a Reels. Falei, mas você já passou o dedinho pra ver o que tem? Falei, vem cá comigo. Passei o dedinho. Eu tiro esse tempo, eu dedico, mas me entristece muito, sabe? Porque é cada vez mais o número que eu atendo em consultório. Então, assim, voltando à sua pergunta, pensando em maturação cerebral, a criança não tem que ter tela, de forma nenhuma. Vai fazer o quê? Vai fazer o que a gente fazia. Eu falo a Brincar mesma com a caixa de coisa. papelão, com a garrafa Quebrar em PET. braço, Vai fazer o que a gente sentar uma fazia. paulada na boca do outro, quebrar o dente, essas coisas que a gente fazia. Hoje minha filha brincando meteu a testa lá. É sobre. Tá tudo bem. Eu falei, Criança tem que ter cicatriz. você quer gelo ou pomada, filha? Boa, Aí ela, pomadinha, eu falei, passei, tá tudo certo. boa. Tá tudo bem. A minha ajudante falou, pega um copo de água. Eu falei, não precisa. Tá tudo bem, tá tudo certo. Machuca, é isso mesmo. As filhas de cicatriz pra tudo quanto é lado. Já deu pombo, tudo quanto é lado. E é isso. A criança tem que ser criança. Eu falo que tela é assim, igual você falou, a gente não pode radicalizar, né? Claro que em algum momento isso vai precisar acontecer, até por questões de adaptação, mas isso também não justifica um certo discurso. Ai, mas meu filho vai ficar muito colocado de lado porque todo mundo faz. Pois é, você não é todo mundo. E ele não vai ser colocado de lado de nada, ele vai criar uma outra perspectiva de interação e essa não é uma desculpa. Ele não é que ele precisa, ele terá, mas no limite do possível e do provável. Eu falo que o limite dos nossos pais era maravilhoso. Eu lembro direitinho, eu estudava à tarde. Minha mãe falava assim, André, você vai acordar, vai fazer dever. Aí você vai assistir Caverna do Dragão. A hora de tomar banho é a hora que acabar a Caverna do Dragão. Sim. Acabou a Caverna do Dragão, eu tinha que tomar banho. Almoçava e ia pra escola. Voltava, assistia o Sítio do Pica-Pau Amarelo. Aí começava o Jornal Nacional e falava, isso não é pra vocês, não é pra idade de vocês, não é pra criança. Novela menos ainda. A gente ia brincar e ia dormir. Então, tínhamos tela? Tínhamos tela. Você teve tela, com certeza. Você assistiu? Coisinha, bichinho, isso aqui lá. A gente assistia. Só que tinha horário, não era livre demanda, porque acabava. Então, não passava 20 episódios da Caverna do Dragão. Não. Passava um. Você tinha que esperar o outro dia. Não era livre demanda. O problema não é nem a tela em si, assim, especificamente. Eu acho que o problema, o que está acontecendo é a livre demanda. É o entregar o celular, é a liberdade, é o computador, é sei lá, o tablet. Hoje uma criança corre mais risco dentro do próprio quarto do que na Praça da Sé em São Paulo. Muito mais. No último congresso que eu fui, no Brain, em Fortaleza, foi perfeito. Eles falaram sobre isso, eles falaram, vocês não têm noção dos aplicativos que os adolescentes têm hoje em dia. Vocês não têm noção de coisas bem ruim mesmo, bem macabra, pra te falar assim, fazer live de judiando de um mendigo, colocando fogo no mendigo, vai dar tantos seguidores, vai dar tantas curtidas. Coisa que, meu Deus, a gente jamais imaginava que acontecia isso. Então eu concordo com você, eu não acho que o problema seja a tela, mas o problema é que eles não sabem usar. Eles não sabem. Os pais parecem que estão cansados. Eu não sei o que eles esperavam quando eles tinham filho, porque não é fácil. Quantas vezes eu já me culpei? Eu falei, meu Deus, será que eu tenho que largar minha profissão para poder ficar mais em casa? Eu vou fazer o quê para ficar com as minhas filhas? Porque o tempo que eu tô com elas, o tempo que nós estamos com elas, meu marido, a gente está com elas. Mas os pais hoje em dia não, eles preferem entregar e falar, não, tá comigo, tá na tela, mas tá dentro de casa, doutor. Eles não têm noção que as crianças assistem dentro da tela, eles não têm ideia. É cada conteúdo. E agora, até fisiologicamente e anatomicamente, porque você falou de duas palavras, eu acho muito importante o nosso público entender. Você falou de maturação neural e de poda neural. E que as telas podem influenciar sobre isso. Dá uma aula aí para nós sobre isso. Para a gente entender disso na prática, entender assim, o que eu estou fazendo, porque as pessoas têm boa intenção, elas querem acertar. Falta conhecimento. O meu povo padece por falta de conhecimento. Eu acredito muito que quando a gente conhece, a gente faz escolhas melhores. Então, explica para nós, poda neural, maturação neural, o que essas telas estão influenciando nisso, o que a gente pode fazer de diferente? De uma forma que o público entenda, né? Eu falo que antes dos 21 anos, André, a gente não pode expor os nossos filhos a
muito conteúdo que a gente tem acesso hoje em dia, que nem nós deveríamos ter acesso, e a gente tem. O nosso cérebro, ele tá em formação. Alguns estudos falam que 90% do cérebro se forma até os 5 anos de idade, se forma. Nós não estamos falando de formação emocional, diferente, né? A saúde mental da saúde física. Então, 90% do cérebro se forma até os 5 anos, tá. O que você fez até os 5 anos? Para mim, esse início é fenomenal. Nós temos a poda neural, nós temos de 5 anos, nós temos 7 anos, nós temos de 12 anos a poda neural. Quando a gente fala de maturação cerebral de poda neural, a gente tem os marcos, né, da maturação e da poda. A criança, naquele exato momento, ela tem acesso à informação, ela processa a informação e ela tem a reação dela. Então, tem um ponto que a criança chega de entendimento que você não consegue mais mudar esse quadro dele. Essa poda neural que acontece na criança, chega com 12 anos de idade, ele já processou que, na forma prática, diante desse copo que ele deixou cair e a mãe gritou, ele entende que aquilo que ele fez, que deixou cair, que quebrou, sempre vai ser algo muito ruim. Ele entende na cabecinha dele que vai ser algo muito ruim. Ele não entende que tá tudo bem, deixou cair, né? Na forma da vivência que a gente está falando, é basicamente isso. Porque se a gente for falar de termos técnicos, às vezes os paizinhos que a gente quer, a gente não tem. Então tá, tô com uma criancinha lá que às vezes presenciou uma discussão dos pais, coisa que a gente não tinha na nossa infância. E eu digo que na minha família também eu não vi isso, graças a Deus eu tive esse privilégio de não ter isso dentro de casa. Mas eles entendem que, diante daquela discussão, como que ele vai reagir? Tem criancinha que, diante dos pais começarem a discutir, eles começam a gritar muito. Muito, 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 muito. E o pai e a mãe vai e se fecha, ou se cala, ou grita mais que a criança para poder entender o que tá falando, quem que vai ter a voz mais ativa naquele momento, dentro do consultório. Tô falando de coisas que eu já vi dentro do consultório. Que eles vão precisar sobressair, ou a mãe ou o pai encerrar o assunto, mas enquanto isso a criança já tá gritando, e todas as vezes o que a gente vê, todas as vezes que isso acontece, a criança sempre vai ter essa reação. Então, às vezes passa uma família ou chega no consultório, me aborda e às vezes num tom a criança entra gritando, no tom a criança tem essa reação também. Porque para ela entendeu que aquela forma, aquela vivência dele e aquela reação que ele teve, ele sempre vai ter. O cérebrozinho dele não consegue entender que ele precisa enfrentar aquilo de outra forma. O enfrentamento dele não muda. A forma com que ele reagiu, a reação dele frente àquela ação não muda. Repetindo, até os 5 anos de idade eu consigo mudar muita coisa no enfrentamento da criança. Eu consigo fazer com que ela entenda muita coisa em relação às nossas vivências. Depois dos 5 anos eu tenho uns 10% para trabalhar com a criança em relação ao cérebrozinho dela. Não tem muita coisa para a gente trabalhar. Essa primeira infância, para mim, é muito importante. A primeira infância é tão importante que é nela que acho que quase 100% dos diagnósticos são feitos. Quando eu tô falando de neurodivergência, quando eu tô falando de diagnóstico de TDAH, autismo, eu preciso de ter alterações na primeira infância. Primeira infância, para mim, é muito importante. Então, que os pais, se puderem, sei que é difícil, e não é fácil dentro da minha casa, às vezes o paciente fala, não, mas você é médica. Se os pais puderem, revejam como que estão fazendo dentro de casa, se os pais puderem, revisem como que estão criando os filhos dentro de casa. Fácil não é, e não é fácil para mim. Não é fácil dentro da E a minha casa. psicanálise coincide aí com o seu dado e com a sua aula. A psicanálise também vai dizer que dos 5 até no máximo 7, a história já está meio que definida ali, não dá Não muito tem para fazer como. muita coisa. E Reação. aí o que você chama de poda é o que a psicanálise vai chamar de padrão comportamental, né? Então, assim, aconteceu aqui, eu reagi assim, a partir de agora, tudo que acontecer aqui, eu reajo da mesma forma. Sim. Porque eu acho que, eu entendo que é o assim que mesmo eles vão, estilo. é assim que eles vão enfrentar. É assim que eles vão ter que lidar com aquela situação que eles estão E enfrentando. você sabe que é isso que me move? Porque eu penso assim, se a gente puder, eu fico até emocionada. Se a gente puder intervir para que as pessoas conheçam e, por favor, não errem nesse período. É por isso que eu gosto muito da área da infância. Muito, muito, muito.
Às vezes a mãe me procura, mas ele não fala. Eu falei, mas ele é mais transparente do que um adulto. Não Porque a tenho medo. criança, ela é o que existe de mais vulnerável na face da Terra. A criança é absolutamente vulnerável. Ela é mais vulnerável que bicho. Uhum, Que o bicho nasce pronto. uhum. Um leãozinho, ele já te morde, te unha saindo do útero. A criança é o estágio de maior vulnerabilidade que existe. A criança só come se você dá comida, ela só é limpa se você limpar, ela só caminha se você levar, ela só se veste se você, ela só se cobre. Então é de uma vulnerabilidade, é uma esponja. E ela absorve tudo, o bom e o ruim. Tudo. Então, Tudo que pelo amor de acontece. Deus, nesses primeiros 5 anos, de 5 a 7 anos, se dedique, faça o que tiver que ser feito. O Winnicott vai dizer muito, né? E eu acho lindo, né? Ele fala assim que engravidar, né? Que aí pai e mãe engravida, né? Que a barriga cresce para frente e o pai e a mãe dão um passo para trás, inclusive na própria existência. E volto a dizer, eu acho que os nossos pais faziam isso muito bem. Eu vi minha mãe se anular muito por nós. Por nós. Ela dizia, eu não ficaria com esse marido para o resto da vida, mas pelas minhas filhas eu fico porque elas precisam de um pai. Então eu vi a minha mãe dar esse passo para trás. E eu acho que hoje falta isso nos pais. Dê esse passo para trás. São só 7 anos. É São muito só pouco, né? 5 anos. É muito